É, não bastando o software maravilhoso da Nvidia, a gente de quebra tem um dead pixel na câmera que tá me incomodando muito. É, meus amigos, se vocês acharam que eu ia parar de fazer vídeo depois daquele outro extremamente falho sobre as minhas primeiras impressões do livro Tubarão, Achou errado, tá? sejam muito bem-vindos ao Compasso Literário, meu nome é João e hoje a gente vai dar continuidade no que eu falei lá no primeiro vídeo. Ou melhor, vamos mergulhar fundo nessa obra. Piada não intencional. Como foi dito lá no primeiro vídeo, Tubarão é uma obra escrita em 1974 pelo autor Peter Benchley. Obra essa que, apesar de ser um pouco controversa, inspirou um dos maiores filmes da história da humanidade, que é o próprio Tubarão de 1975, que foi dirigido pelo Steven Spielberg. Meu Deus do céu, eu tô repetindo o roteiro do vídeo anterior, Jesus amado. E olha, eu tenho que dizer que eu fiquei bem surpreso, porque esse é um livro que tem muito mais camadas do que eu tava imaginando que ia ter, tá ligado? Tem questão de máfia, questão política, dilema social, traição. Puta, tem gente corna pra tudo que é lugar, né, mano? Nem os personagens dos livros estão seguros de ser corno. É foda, velho. Eu tô triste, vamos partir logo pro vídeo. O autor Peter Benchley cresceu em ambientes cercados pelo mar a vida inteira. Ele sempre passou a infância em cidades costeiras dos Estados Unidos, onde praticamente o oceano não era só um cenário, mas era praticamente uma parte do cotidiano dele. Foi justamente nessa convivência com o mar que ele acabou desenvolvendo um certo fascínio pelos tubarões, que são animais que, segundo o próprio Peter, pareciam carregar um certo mistério, tanto pela beleza que eles carregam, quanto pelo perigo que ele pode representar para nós. E mano, naquela época os tubarão ainda não eram uns bichos que o povo conhecia, que o público geral conhecia. Quer dizer, não era como se naquela época fizessem filme com um tubarão de duas cabeças, tubarão com crocodilo, tubarão com cobra. Eu tô tentando lembrar demais, tubarão de areia acho que também tem. Foi só no começo dos anos 70 quando o Peter Benchley assistiu um documentário que se chama Blue Water White Death. É um documentário que mostrava alguns pesquisadores procurando e estudando um tubarão branco em específico. Aí que ele achou esse documentário, ele teve a ideia de escrever um romance, já que ele vinha de uma família de romancistas que tinha um tubarão como antagonista. E naquela época não existia esse tipo de história focada nesse tipo de bicho, né? Só no máximo documentários, como eu já tinha dito, estudos científicos, mas nunca uma obra de ficção inteira focada nesse bicho. Foi por meio do seu romance que o Peter Benchley quis trazer para o povo mais leigo, para o povo que não é biologista marinho, justamente mais perto é foda, justamente mais perto dos tubarões. Para manter mais um pouquinho de seriedade na hora de escrever o livro, o Benchley não se inspirou só nesse documentário que eu acabei de falar. Ele também se inspirou em vários ataques reais que aconteceram em pessoas envolvendo o tubarão. Um deles aconteceu em 1916, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde um tubarão branco conseguiu entrar dentro de um lago e matou 4 pessoas. Meu Deus do céu, como é que os caras conseguiram essa porra? Um fato interessante é que alguns anos depois do lançamento do livro, o Benchley confessou que se arrependeu muito de como o papel desse personagem se desenrolou na obra. Ele reconheceu que ela só fez as pessoas mais temerem o tubarão do que necessariamente sentirem beleza ou mistério por ele. Em resumo, ele se arrependeu de ter demonizado esse bicho porque acabou prejudicando muito na imagem dele. Até porque eu duvido que você vai ver um tubarão e vai falar: "Uau, um tubarão, que legal!" Não, a sua reação vai ser mais ou menos essa aqui. Agora, todo esse contexto que eu dei de maneira muito bosta e muito cagada é praticamente fundamental para você entender por que o Tubarão não é só um livro de suspense comum, mas ele também é uma obra com debates implícitos sobre a relação humano e natureza. E é justamente por essa base que a trama ganha força e é nela que a gente vai mergulhar agora. Jesus amado, eu fiz a mesma piada que eu fiz no começo do vídeo, eu não sei escrever roteiro. A cidade de Emmett é uma típica cidade litorânea dos Estados Unidos, com uma daquelas praias famosas e que vive quase que exclusivamente do turismo das pessoas, tá ligado? É sério, pelo menos uns 70% da economia local depende totalmente dos visitantes que vão pra lá passar as férias, né, que chegam no meio do verão. Logo, você imaginaria que
fechar as praias por qualquer motivo que seja seria praticamente decretar falência na cidade. A história começa quando o chefe de polícia Martin Brody, que é o protagonista do filme e também do livro, né? Ele é acordado no meio da madrugada com a notícia de que uma jovem chamada Chrissy desapareceu no meio da noite na praia. Vai ver o último vídeo, seu vagabundo. Quando o dia nasce, o Brody vai até a praia conferir se realmente a jovem tinha desaparecido e ele encontra uma coisa muito macabra. O CD do Belo enterrado na areia. Mentira, era a carcaça do corpo da Chrissy, que tava cheio de mordidas de tubarão e com várias algas, ou seja, ela tinha sido arrastada para debaixo da água e ficou lá por muito tempo, enquanto o tubarão devorava ela lentamente. Depois de umas boas vomitadas e passadas de mal, ele conclui que a moça foi vítima de fato de um tubarão e decide fechar as praias por precaução, até porque ele não sabe se um novo ataque poderia acontecer ou não. E é aí que move todo o conflito da trama. Lembra que eu falei que se você fechasse as praias, a cidade praticamente falia e a prefeitura poderia ir pro caralho também? Então, é justamente aí que tá o negócio. Era literalmente o começo das férias de verão lá dos Estados Unidos e, consequentemente, as pessoas estavam indo pra Emmett pra passar as férias lá. A prefeitura da cidade, que era comandada por um homem chamado Lawrence Vaughan, que eu sou obrigado a ler nessa merda do roteiro porque eu não sei falar o nome desse cara certinho, ele se recusa a fechar as praias pra não perder todo o dinheiro que ele poderia perder. E logo aí você já começa a pensar, puta que pariu, tá? Por que por que ele não fecha as praias, sendo que ele sabe que tem um tubarão gigante matando as pessoas? Mas relaxa que a gente já chega lá, calma. Durante toda a história do livro, o chefe Brody vai sendo coagido, praticamente ameaçado, na verdade, pela prefeitura e também pela mídia local. Para ele não fechar as praias. E isso custa as vidas de muitas outras pessoas durante o livro inteiro, além da Chrissy, né? A ponto do nosso protagonista ficar tendo algumas ilusões e tendo problemas psicológicos, né? De toda a trama, estresse mental, e isso vai deixando ele cada vez mais louco até o final do livro. Junto com ele tem o biólogo marinho Matt Hooper, que eu também sou obrigado a ler no roteiro porque eu não sei falar o nome desse viado. Ele ajuda trazendo todo o conhecimento científico sobre os tubarões e na procura, né, na caça ao monstro, já que ele é o único que sabe o suficiente para deduzir, por exemplo, aonde que esse bicho poderia estar. E junto com esses dois, mas dessa vez um pouco mais pra frente na história, se junta a eles o Quint, que é praticamente um velho rabugento e pescador que trata o tubarão como se fosse um rival. Pra ele não é uma questão de salvar a cidade, pra ele é uma questão de honra matar essa merda. Ufa, então acabou, né? Essa é a trama do livro, são esses três caçando tubarão e que se lasque, né? Infelizmente não, meus amigos. Infelizmente não. Além dessa trama principal da caça do tubarão, o livro também apresenta várias subtramas que ficam espalhadas durante toda a história. Dentre elas nós temos a máfia que comanda toda a cidade por debaixo dos panos, o jornalismo local comandado pelo Harry, que é um personagem mais secundário lá que eu nem lembro qual que é o sobrenome dele, além de alguns outros dramas pessoais e conflitos que mostram a complexidade daquela cidade que vive nessa corda bamba entre o lucro e a segurança das pessoas. E já que a gente falou em complexidade, acho que é um bom momento de eu começar a falar da minha própria opinião do livro, já que até agora eu só falei da história. Não que tenha servido de alguma coisa, porque eu falei muito porcamente sobre a história. Mas assim, eu quis fazer essa ênfase no complexo porque realmente vai ser muito complexo explicar a minha decepção com esse livro. Em primeiro momento, parece que uma coisa é óbvia. O tubarão é o vilão do livro. Porém, contudo, todavia, conforme a história vai se passando e você vai descobrindo mais sobre a cidade de Emmett, sobre o prefeito, sobre o próprio Brody, na verdade, você começa a reparar que talvez o problema não seja necessariamente só o tubarão. Quer dizer, gente, é um tubarão, você espera que ele faça o quê? Que ele fique lá paradão enquanto todo mundo toma um banho de boa? É lógico que ele vai te morder, cara. Tipo, não existem muitas coisas que um tubarão possa fazer além disso. Né? Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Mas não se engane, não é que eu tô falando que o tubarão não é o vilão. O tubarão ainda é um vilão, só que você começa achando que ele é o vilão mor principal do livro, e depois você repara que na verdade ele é o menor dos problemas da cidade. Embora ele ainda seja um problema para a cidade. A cidade de Emmett não quer perder dinheiro a nenhum custo, nem que seja, tipo, por exemplo, matando todas as pessoas que tem ali na praia, tá ligado? Resumindo, digamos que a cidade sempre vai preferir colocar o lucro acima da segurança de qualquer pessoa, seja um turista ou até
do chefe de polícia da cidade. Ou seja, como diria o nosso grande Michael Kilster, nós estamos de acordo com uma críticas sociais fodas. Crítica essa que tem como principal alvo o capitalismo selvagem das pessoas, a ganância e a questão política das pessoas, que são usadas como justificativa para a morte de pessoas inocentes. E por que não, talvez, animais inocentes? Agora, em relação à trama da máfia que eu citei anteriormente. Quando essa trama começou a ser apresentada no meio do livro de forma tão repentina, eu juro que eu fiquei até confuso. Eu fiquei pensando, mano, eu ainda tô lendo um livro sobre um tubarão assassino. Então, quando o livro terminou, eu fui correndo ver as críticas que as pessoas tinham feito na internet, até pra conseguir avaliar a minha crítica também, né? E eu percebi que muitas pessoas tiveram exatamente a mesma opinião que eu. Esta trama é lerda, desnecessária e completamente mal feita. Não me entendam mal, a ideia dela é boa. O problema é que o livro não dá luz para essa ideia brilhar. O livro simplesmente taca essa ideia lá e ela existe. E se encerra de maneira tão repentina que você fica confuso no final do livro. Tipo, caralho, eles meteram uma máfia no meio do negócio e não terminaram a história da máfia. Aí que é bom o negócio mesmo, o livro é bom. Eu sei que eu tô explicando parecendo um macaco mongo, então eu vou explicar de uma maneira bem mais simples. O livro começa uma subtrama, mas não termina ela. Entendeu? Meu descontentamento. Quer dizer, eles chegam até a explicar como a máfia tecnicamente e detalhadamente controla a cidade pelo submundo, né, por debaixo dos panos, mas é só isso. Não tem mais nada além disso. Quando o tubarão morre no fim do livro, e eu falei que ia ter spoiler, né? Fique esperto. Enfim, quando o tubarão morre no final do livro, literalmente o livro termina com o Brody voltando pra costa, nadando, e é isso. Não tem mais nenhum término da história da máfia. A máfia continua ali e pronto. Ai, Joãozinho, mas não era essa a crítica? Falar que não tinha, que a máfia nunca desapareceu e ela nunca vai desaparecer? Talvez essa fosse a crítica mesmo, mas não tem nem um capítulo a mais pra explicar pra gente o que aconteceu com o Brody em relação à máfia, porque ele tinha se envolvido pra caralho com ela. E olha que eu tô falando da subtrama, não que ela seja boa, vocês já perceberam que eu fiquei bem puto com ela, mas olha que eu tô falando da subtrama mais bem desenvolvida no livro inteiro. Agora, imagina as outras subtramas. Jesus amado, essas foi triste, hein, mano. As outras subtramas que não se tratam da máfia são piores ainda de comentar, porque a máfia pelo menos se conectava com a história principal. Essas subtramas, não. Elas não se conectam a nada ao tubarão. Ou melhor, eu vou corrigir o que eu tô falando. Algumas até se conectam com o tubarão, mas elas são tão mal escritas, e tão mal feitas, e tão desinteressantes, que você não se importa com elas, e você se esquece delas. O fato de eu ter me esquecido é que ela não tá no roteiro. Nenhuma das subtramas, além da máfia, tá no roteiro. Caso não tenha ficado óbvio qual é o meu problema com esse livro, eu vou falar bem de uma forma bem clara aqui. É um livro que começa muitas histórias paralelas, mas não termina nenhuma delas. E isso é foda porque você arrasta o livro mais do que é necessário arrastar e deixa a impressão que a sua história não tinha uma cabeça, um corpo, né? Não tinha cabeça, corpo e pé, sabe? Deu pra entender? Não tinha um começo, meio e um fim. No fim, ela acaba ficando só um pouco maçante e, de certa forma, até chata, na verdade. Tipo, mano, sem brincadeira, tinha momentos do livro que tava tão chato e tão maçante de ler, tava tão ruim, que eu simplesmente queria que o tubarão chegasse ali e comesse todo mundo. Vocês lembram do tralaleiro talalá? Eu queria muito que o tubarão virasse aquela merda e começasse a comer todo mundo na terra. Pelo menos a construção da tensão da cidade de Emmett por conta dos ataques, como as pessoas comentam os ataques que estão acontecendo, as opiniões delas sobre o próprio tubarão, pelo menos isso vale a pena. É uma espécie de subtrama, mas que eu não considero exatamente uma subtrama, porque é só uma questão para dar mais detalhamento no livro, né? Em conjunto com a escrita do Peter Benchley, que é muito boa, é muito terrorzão, tá ligado? Daqueles terrorzão clássico dos anos 60. Então, consegue dar uma boa amenizada nesses problemas, né? Falando em tensão, pra segurar toda essa tensão que é construída durante todo o livro, a gente precisa comentar dos personagens. Personagens esses que são fortes, interessantes, corajosos, cornos. Peraí, cornos? Isso tá no roteiro?
Essa câmera não foca em mim. Essa câmera tem muito problema. Eu vou trocar você por uma TechPi. Puta que pariu, uma câmera nova custa quase R$ 500. Não, deixa quieto, vou manter você mesmo, tá? Desculpa. Foi sem querer. Falando agora sobre os personagens, vamos começar pelo nosso protagonista, que é o Martin Brody. Ele é aquele tipo de protagonista que felizmente foge daquele estereótipo do herói invencível e machão que sabe sempre o que fazer. Digamos que ele é gente como a gente, ele é policial, tal, ele tem mais vantagens do que nós economicamente, socialmente, armadamente, talvez, mas isso não muda o fato de que ele é um simples ser humano, ele tem os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, as suas falhas, e é isso que torna ele um personagem tão interessante de se acompanhar, graças a Deus, né, porque, puta que pariu, tem personagem aqui que vocês vão ver. Ele é ser humano com os seus anseios, com seus medos, as suas dúvidas, as suas falhas. Ele sente a pressão que a cidade e até a própria família dele joga em cima dele para que ele acabe logo com a raça do tubarão e faça as coisas voltarem ao normal como sempre foram. Além da pior de todas essas coisas, que é o peso da responsabilidade. Até porque pensa comigo, a sua cidade está sendo atacada por um monstro que ninguém sabe como combater, e você é o responsável por acabar com esse monstro, mas você não faz a menor ideia de como fazer isso. Ele de fato é um personagem que é tão bem escrito que parece que pode existir na vida real, e é por isso que você torce pra ele, pra que tudo dê certo, justamente porque ele é um ser humano real, você simpatiza com ele. E o mais importante, ele é corno. Ele é corno. Eu já vou comentar sobre isso, calma aí. Chegamos agora no Matt Hooper. Eu tô provavelmente colocando uma foto do personagem que apareceu no filme. O problema é que não dá pra confiar nessa imagem aqui, porque o livro é totalmente diferente. O Hooper funciona como se fosse um contraponto do próprio Brody. Ele é jovem, ele é inteligente, ele é bonitão, é cheio de conhecimento científico sobre o bicho. E também é ele que tá comendo a mulher do Brody. É ele que tá chifrando o nosso amigo Brody. Ele é o personagem que tá lá pra, como posso dizer, trazer a razão pro meio de todo mundo ali, né? É ele quem na prática ajuda a explicar pro leitor o comportamento do tubarão e os motivos dele. Se é que o tubarão precisa de motivo, né? Porque é um tubarão. Pensa nele como se fosse a Hermione de Harry Potter. Eu sei, não tem nada a ver. Mas eu tô falando na questão da utilidade. Pensa naquele personagem que quando o autor precisa explicar alguma coisa que não pode ser explicada por meio da narração, ele usa aquele personagem pra isso porque ele é muito inteligente. O Brody, olha, puta que pariu, agora eu tô confundindo até os personagens. O Hooper serve justamente pra isso. Ele é o cara que quando o autor, o Peter Benchley, precisa explicar alguma coisa, ele usa o Hooper pra isso. A relação que existe entre o Brody e o Hooper, especialmente por causa do suposto caso de adultério que existe envolvendo a mulher do Brody, que é a Ellen, ele traz um drama pessoal que adiciona mais complexidade pra história. Complexidade essa que, na minha opinião, não era necessária, mas que adiciona, no fim das contas. Por fim, a gente tem o Quint, que é o pescador durão, é o velho que fala a piadinha do pavê no meio da ceia de Natal, é aquele cara ali mesmo, tá ligado? Ele vê toda a situação envolvendo a cidade e o próprio tubarão como só mais um trabalho no começo, não é à toa que quando eles descobrem que o Quint existe, eles pagam o Quint o dobro do que ele pagaria do que ele pediria normalmente. Eu tô todo confuso hoje, cara, puta que pariu. Quando o Brody e o Hooper descobrem que o Quint existe, o Quint pede o dobro do que ele normalmente cobra pra caçar algum animal, justamente porque ele só vê aquilo ali como mais um trabalho. Ele percebe também que se trata de pessoas que estão desesperadas, então ele se aproveita. Porém, com o passar do tempo e com o passar da caçada, que ele percebe que o tubarão é muito mais do que só mais um tubarão que ele caçou na vida dele, ele vai criando um laço com esse tubarão, como ele mesmo diz no livro, inclusive. A ponto de que, mais ou menos ali no comecinho do final do livro, ele começa a encarar o tubarão realmente como um arqui-inimigo, um rival à altura. E esses três, o Brody, o Hooper e o Quint, formam o trio de protagonistas principal, cada um representando um aspecto humano: o medo, a ciência e a experiência. Existem também alguns personagens secundários, como por exemplo o próprio prefeito... Eu não sei ler o nome desse viado. Como o prefeito Lawrence Vaughan. Isso, obrigado, Deus. O prefeito Vaughan é quem está envolvido com toda a questão da máfia, e é ele que praticamente está no meio do furacão, que é essa máfia. E além dele também existe o jornalista Harry. Não sei, porque é um personagem tão desinteressante que eu nem anotei qual que é o sobrenome deles. Eu só sei que é Harry.
Harry Potter, pronto, acabou. São eles que completam esse quadro que mostram as diversas forças que operam na cidade, inclusive as forças tenebrosas da máfia, né? Eu tô metendo um mó pau neles, parecendo que eu odiei eles, mas a verdade não é essa, é só porque eu sou um esquecido do caralho mesmo, então não se importa, eu que sou imbecil. Tudo bem que isso tá na bio do meu canal, eu falo de livros da maneira mais imbecil possível, então vocês não deveriam ficar surpresos com isso. Mas eles são os personagens que possuem o desenvolvimento apenas do que é necessário pra não roubar muito espaço da trama principal e ao mesmo tempo até ajuda eles a dar andamento nela, na verdade. Porém, existe uma personagem que precisa ser comentada porque eu acho que ela é a personagem mais infame do livro inteiro, a mais polêmica de se comentar. Porque tem muita gente que adora o arco que ela tem no livro e tem muita gente, como eu, que odeia com todas as forças a Ellen Brody, a mulher do protagonista. Eu não vou mentir, ela não é uma personagem mal escrita. Ela é até bem escrita. O problema é que ela se vê enredada, se vê cercada numa subtrama completamente desnecessária pro livro, com cenas que são completamente desconfortáveis e que nos dias de hoje, com certeza seriam tratadas de outra forma. Não querendo dar um puta choque de realidade, mas assim, os editores do livro aceitaram o Peter Benchley colocar uma cena que romantiza um abuso sexual. Tipo, ele romantiza, não é que ele escreve um abuso sexual como se fosse uma crítica, ele romantiza, ele acha como, ele escreve como se fosse um bagulho completamente normal. Enfim, é uma subtrama que justamente é sobre o adultério do Hooper com ela. Essa subtrama ela é tão esquisita, porque ela não dá gás pra nada, tá ligado? Você até pensa que no fim o Brody vai descobrir sobre a traição e vai querer descer o cacete no Hooper. O problema é que o Hooper morre antes que isso aconteça, então tanto faz quanto tanto fez o que aconteceu. Então essa é uma das muitas subtramas que também não são concluídas. Vocês estão entendendo o meu ponto com essas subtramas? É puta que pariu, cara, é ruim demais. E essa personagem em específico, ela é a pior personagem pra mim no livro inteiro. Não pela escrita, mas porque ela representa algo de muito ruim pra muita gente, tá ligado? Tem muita gente que vai se sentir desconfortável lendo essa merda aqui por causa dela. Mas enfim, para que todo esse elenco de personagens funcione, por pior que eles sejam, é preciso uma boa escrita e o Benchley consegue fazer isso, apesar de algumas falhas bem pontuais nessa escrita. Né, Ellen? O Peter Benchley tem uma escrita muito boa, que sabe construir o ambiente que está passando ali o momento da história. Ele descreve com detalhes os sons, os cheiros, as sensações e muito mais. É um negócio bem descritivo. Se você não for um mongo que nem eu, que gosta de rushar o livro inteiro até o final... Puta que pariu, eu sou o péssimo exemplo de leitor. Mas enfim, se você não é que nem eu, né, e gosta de ler o livro aos poucos, lendo certinho, cada palavra por palavra, você consegue se sentir lá dentro da cidade. Você sente como se fosse mais um morador da cidade. Você sente aquelas pessoas ficando com medo por conta de um simples peixe. Um peixe que pode chegar até quase 6 metros de altura, dependendo. Além de fazer um ótimo trabalho mostrando as emoções e os conflitos internos dos personagens, por pior que eles sejam, como eu já comentei. Enfim, mas além dele conseguir fazer tudo isso, ele de quebra ainda consegue dar uma atenção especial pro que eu considero como o melhor personagem do livro inteiro. Um personagem que eu não comentei lá em cima, porque eu vou fazer um vídeo inteiro sobre ele. Mas eu já vou comentar quem ele é. Porém, nem tudo são flores, né? Infelizmente. A escrita de vez em quando sofre com alguns problemas de ritmo bem sérios. Pelo menos na minha percepção, eles foram bem sérios. Um deles, que eu inclusive já citei um pouco mais pra trás, matou a minha consideração que eu tinha pelo livro inteiro, tá ligado? Tipo, quando eu li aquela merda, eu falei, puta que pariu, o que é isso, mano? Isso porque o Peter Benchley às vezes decide acelerar demais ou desacelerar demais as coisas, entendeu? E isso acaba por alongar pra caralho mais do que precisa. Isso somando com o fato de que ele cria tramas demais e não consegue desenvolver nenhuma delas o suficiente para que se torne algo relevante de fato para a história ou até interessante para nós leitores. Na verdade, como eu disse, até tem uma boa ideia ali, que é a trama da máfia. Ela tem aquele toque de suspense, até um pouco de investigação policial, tá ligado? Parecendo um daqueles filmes Pulp dos anos 60, tá ligado? Só que... É só isso. É literalmente aquele meme do zóio. É só isso! Mas até essa trama da máfia foi encerrada de maneira
completamente brusca e sem mais e nem menos. Claro, não foi essa a ideia do autor, mas a impressão que dá da maneira que ele escreve é que no momento em que o tubarão morre, é como se todos os problemas da cidade, incluindo a própria máfia, tivessem desaparecidos e que nunca mais alguma coisa assim vai acontecer de novo. É um daqueles sinais felizes com arco-íris no fim, tá ligado? O que vai de total contraponto com a própria proposta do livro, de que o tubarão não é o único problema e que mais problemas vão surgir não por conta da natureza, mas por conta do próprio homem. Só que quando o tubarão morre, o homem fica feliz e nada mais de mal acontece. Se decide aí, Peter Bentley, na moral. A impressão que dá é que o Peter Bentley até queria desenvolver mais dessas histórias. Tipo, ele queria de verdade, mas os editores do livro cobraram tanto para que ele saísse a tempo, né? Que ele meio que teve que encerrar dessa forma, porque tinha que ser entregue no tempo. Enfim, o ponto que eu quero chegar é que a escrita do Peter Bentley não é ruim. Ela de forma alguma é ruim, ela é até boa. O problema é que ela se perde às vezes em tantos detalhes e em querer deixar um ponto aqui, depois um ponto ali, desacelera aqui, depois acelera aqui. É uma escrita boa, mas ela não é constante, ela não segue um padrão, tá ligado? Não que isso seja um problema pra alguns, mas pra mim, já que a crítica é minha no fim das contas, não é? Pra mim foi um problema, porque eu tô acostumado com outro tipo de leitura, né? Mas assim, seria injusto eu continuar jogando essas pedras nele, sendo que o próprio Peter Bentley, como eu disse lá atrás, esse livro hoje em dia seria completamente inviável de ser lançado, como ele mesmo admitiu isso, né? E a prova concreta de que o próprio Peter Bentley percebeu os erros que ele cometeu com a escrita do livro foi o maravilhoso filme do Steven Spielberg, onde ele atuou como o principal roteirista. Pois é, você não sabia disso. Quem roteirizou o filme Tubarão foi a mesma pessoa que escreveu o livro Tubarão. E isso abre uma ótima oportunidade para eu falar da minha conclusão final sobre esse livro. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque o vídeo tá com quase meia hora, e como diz o Homem-Aranha, essa não é minha política, né? Então eu vou dar a minha nota aqui direto e seco, que seria um 3,5 de 5. Ela é sim uma obra que te prende, que te faz sentir medo, apreensão e principalmente que faz você refletir sobre os dilemas humanos / natureza. Mas que assim, fica muito aquém, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, que não utiliza com total efeito o seu potencial, porque ela tinha muito potencial. E por causa disso, por causa desse excesso de subtramas e de um final que é muito apressado, que esse potencial não pode ser visto no seu completo. Esse é um ótimo ponto para eu voltar pro filme, porque a melhor coisa que existe é poder comparar esse livro com o próprio filme, porque dá para ver claramente que o filme melhora tudo que existe no original. O filme, ele é o potencial do livro inteiro maximizado. Não existe nenhuma daquelas tramas paralelas e alerta o ser humano sobre as complexidades da natureza do seu eu próprio. Caralho, eu falei bonito agora, hein? Nossa senhora. Mas e aí, você que leu o livro de Tubarão, o que você achou dele? Você concorda comigo em algum ponto? Discorda comigo em algum ponto? Tem alguma coisa a mais que você notou que eu não comentei aqui? Pode comentar aí embaixo que eu vou gostar muito de ler. Eu realmente gosto de ler os meus comentários. Se você gostou desse estilo de vídeo, dessa maneira mais retardada e imbecil e completamente burra de comentar sobre livros, pode deixar o like, se inscrever no canal, aquela ladainha todinha que os youtubers mandam você fazer. Preciso relembrar que eu vou fazer mais um vídeo sobre esse livro, onde eu vou comentar sobre o personagem que mais me chamou a atenção durante a obra inteira, que eu cheguei até a falar lá atrás, né? E acho que nesse ponto do campeonato todo mundo já sabe qual que é o melhor personagem que eu achei no livro inteiro, que é melhor escrito, melhor desenvolvido, né? É isso mesmo, a Ellen Bro. É mentira. É o Tubarão, é óbvio que é o Tubarão. Quem mais poderia ser?